Olá, amigos. No vídeo de hoje eu quero questionar juntamente com você duas questões sobre Deus. A primeira é: Deus é justo? Deus, ele é capaz de matar pessoas inocentes juntamente com pessoas culpadas? E se fosse você, no lugar de Deus, você mataria pessoas inocentes no lugar de culpadas, juntamente com as culpadas? O que é justiça para você? Você matar pessoas inocentes, como crianças e até animais, simplesmente por querer aplicar a sua justiça, isso para você é ser justo? A segunda questão que nós vamos abordar hoje, que nós vamos questionar é: quais foram os critérios que Deus usou para julgar os povos da antiguidade, do tempo bíblico? Quais foram os critérios que ele usou para julgar, por exemplo, Sodoma e Gomorra, os povos de Sodoma e Gomorra? Quais foram os critérios que ele usou para julgar os povos que construíam a Torre de Babel? Quais foram os critérios que ele usou para julgar o povo da cidade de Nínive? São essas as duas questões em pauta no vídeo de hoje. Desde já quero convidar você a permanecer comigo até o final desse conteúdo. Eu acho relevante o assunto de hoje e vai despertar em você o seu senso racional. Eu sou Ed Albuquerque, esse é o seu canal, é o nosso canal Sem Religião. Hoje é 18 de abril de 2025, eu estou na madrugada desse dia 18, dessa sexta-feira. Foi um momento propício que eu achei para gravar esse conteúdo. Aqui em Manaus, a maior metrópole do norte, é cerca de 2 horas e 25 minutos da madrugada. Então, meus amigos, estamos juntos e vamos discorrer esses dois assuntos a partir de agora. A primeira questão, nós temos aqui, eu estou com duas Bíblias, né? Uma já é bem usadinha, essa aqui é a Bíblia judaica completa, né? E essa é a Bíblia do Obreiro, uma Bíblia lançada pela editora, acho que é a editora Vida, né? Deixa eu ver. Pela Sociedade Brasileira. Bom, vamos lá. A primeira questão que eu quero discutir com você, quero questionar Deus agora, é sobre a justiça de Deus. Os crentes costumam dizer que Deus é muito justo, Deus é justo, a justiça de Deus não falha. Muita gente, quando está em aperto, quando acontece um crime na sua família, elas dizem: nós clamamos por justiça. A justiça do homem pode falhar, mas a de Deus nunca falha. E aí nós perguntamos, eu pergunto a você: você sabe mesmo se Deus é justo o suficiente para te responder dentro da tua necessidade? Dentro da ocorrência que aconteceu na sua vida, na sua família ou na família de uma pessoa conhecida sua? Deus é justo mesmo? Dentro da Bíblia, você conhece Deus? Será que Deus não é capaz de matar inocentes juntamente com culpados? Vamos à Bíblia. Inocentes. Quem são as pessoas inocentes para você? Pois bem, a Bíblia mostra aqui quem são as pessoas inocentes, né? São as crianças. Existe uma pessoa mais inocente do que uma criança nesse mundo que nós vivemos? Existe? O que é que você tem para me dizer? Existe? Existe uma pessoa mais inocente do que uma criança? Se você responder que existe, então eu gostaria de saber quem é. Se você disser que não, então, parabéns, você acertou.
Então aqui está, eu vou ler primeiro livro, 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Samuel e o verso 3. Isso para provar para você que Deus, o Deus da Bíblia, esse seu Deus que você disse que ele é muito justo, que ele é inculpável, que ele é isento de falha, porque ele é o suprassumo da perfeição. Olha o que diz aí. Abra sua Bíblia, por favor. Você já leu esse texto? Você que é um crente, você já leu esse texto? 1 Samuel, capítulo 15, verso 3, diz o seguinte: Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Basta só esse versículo. Você viu aí? Deus mandou Saul ir ao povo amalequitas para destruí-los totalmente, matando de lá todos os seres humanos que estivessem com vida, claro. Inclusive crianças, meninos, meninas e bebês de colo, bebês lactantes. Se você fosse Deus, você faria isso? Você mandaria matar as criancinhas, bebês recém-nascidas, que nem ao menos sabe por qual razão está no mundo? Você faria isso? Isso é justo para você? Não me venha com desculpas. Não, por favor, não me venha com desculpas, não me venha defender e inocentar esse Deus, dizendo, porque Deus sabe muito bem porque ele fez isso. Porque Deus conhecia o futuro dessas crianças, o que elas seriam no futuro. Se você usar essa tese, você se complica, você se compromete, você comete um terrível equívoco. Então, se ser justo de fato é matar crianças, incluindo animais que não têm nada, absolutamente nada a ver com o pecado da raça humana. O que é um cachorro? O que é uma galinha? O que um cavalo, um boi, uma ovelha? Você que se intitula como ovelha, não é? Não é assim que você é chamado na sua igreja, de ovelha? Onde estão as minhas ovelhas queridas? Não é? Você que se intitula como ovelha, como exemplo de obediência, qual é o pecado que uma ovelha, que um cachorro, que um cavalo, que um boi, uma vaca, qualquer outro animal tenha cometido ao ponto de merecer o extermínio por mando de Deus, um Deus justo, um Deus piedoso, um Deus de amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece uma voz de radialista, né? Pois é. Somente no Novo Testamento é que Deus vem com esse migué de ter amado o mundo de tal maneira. Nós estamos questionando aí a justiça de Deus. Deus é justo? O que é ser justo? Digamos que alguém te faça muito mal, uma pessoa que faça um ato perverso demais contra você e provoque muito a sua ira, a sua vingança, e você decide ir lá na casa dessa pessoa que te fez esse grande mal. E quando você chegar lá, você só vai encontrar as crianças, a mulher, o pai, a mãe,
já são pessoas idosas, com deficiências, por exemplo, com Alzheimer, que nem sabe onde está, né, o que está acontecendo. Aí você chega lá para se vingar dessa pessoa que te fez um grande mal. Aí você vê lá a esposa do cidadão com um bebezinho de dias no colo, amamentando. Aí você faz o quê? Você mete a espada, mete o teçado nessa criancinha. Você mete o teçado na mulher, nos avós, nos pais. E aí você vai para os animais, para as galinhas, para os porcos, todos os animais, extermina tudo. É justo isso para você? É justo isso aí para você? Você acha correto isso aí? É justo isso aí para você? Pois bem, crente, esse é o Deus que você crê. Ele mandou fazer isso na Bíblia. Está aqui. Não dá para você ver porque está escuro, mas está aqui. Está na Bíblia. Aqui. 1 de Samuel 15, verso 3. Deus mandando matar crianças. Então eu te pergunto, isso é justiça para você? É justiça para você? Agora, uma coisa que eu quero te falar, que nunca ninguém te falou, é que o Deus da Bíblia, ele é uma superprodução da mente mais maquiavélica humana, da mente mais pervertida humana da época em que deu origem a essa mitologia, esse ser mitológico da Bíblia. Deus. Tá? Deus, ele reflete uma natureza impiedosa. Deus, ele traz imbuído na sua natureza divina, ele foi caracterizado por traços da natureza humana. Por exemplo, ele é intolerante, sanguinário, ele é egocêntrico, bipolar, temperamental, ele se ira, ele é esquizofrênico, ele tem sede de vingança, ele é um genocida, ele é um infanticida, ele é tudo isso. Então ele é um complemento, um compêndio de todas as características perversas e malvadas da natureza humana. E esse é o Deus que é personificado pelas características do ser humano. E aí nós vimos apenas o primeiro ponto. Nós vimos aí a primeira característica em que estamos questionando sobre o Deus da Bíblia. Agora vamos para a segunda. Antes, deixa eu fazer aqui uma síntese rápida. Ele matou milhares e milhares de pessoas dentro do contexto da Bíblia no evento diluviano. Inocentes, pessoas idosas, crianças, animais, Deus matou, Deus destruiu. Não vem com essa desculpa, mas ele é Deus, ele pode matar, ele pode fazer o que quiser. Não, ele como sendo um exemplo, uma referência, não deveria fazer isso. Não deveria fazer isso. Em Sodoma e Gomorra, ele também matou muitas crianças. Em todo o contexto da Bíblia. Tá? Agora vamos à segunda característica que vamos questionar sobre Deus agora. Quais foram mesmo os critérios que Deus usou para julgar os povos antigos? Foram 2 pesos e 2 medidas, ou ele julgou realmente pela reta justiça, sem cometer desvios?
Veja bem, para Sodoma e Gomorra, ele não deu nenhum aviso, nenhum alerta, nenhuma oportunidade. Não, ele não fez isso. Você faria assim também? Você seria capaz de, se você fosse um rei, um imperador, você destruiria toda uma civilização, incluindo crianças, idosos, pessoas deficientes, pessoas com várias patologias? Você destruiria esta civilização assim, todos, de igual modo, simplesmente por um critério? Ou você separaria as crianças, os velhinhos, as pessoas deficientes que, coitado, nem sabe se está existindo, não fizeram nada para merecer? O que uma criança com síndrome de Down fez para merecer ser penalizada? O que uma criança que não sabe, que não ouve, que não vê, que toda tronchinha ali numa cadeira, num lugar, né? Nossa, imagina você. O que essa criança fez para merecer tal punição? Ou foi por causa do pecado dos pais? E aí eu coloquei na primeira questão, você faria isso? Você chegaria lá e penalizaria as crianças? Você vendo uma criança com deficiência, com uma patologia genética, uma criança toda enroladinha ali, sem braço, cega, surda, que tem muitas deficiências, você mataria ela só porque você estaria se vingando do pai? Você faria isso? Você, como crente, você faria isso? Pois é. E a pergunta é, quais foram os critérios que Deus se utilizou? Porque para os povos de Sodoma e Gomorra, ele não deu a menor chance, ele exterminou todos, da pior maneira possível, todos incinerados com fogo, com fogo. Vamos voltar mais um pouquinho? Os povos que construíam a Torre de Babel, ele também os dispersara totalmente, distribuindo várias línguas, todo mundo saiu falando uma coisa, outro falando outra, por puro orgulho, porque não queria que chegassem aos céus. Como? É uma das histórias mais bizarras que a Bíblia conta. É a história da Torre de Babel. Como que o ser humano vai chegar aos céus? É muito sem juízo, é muito sem noção, é bizarro o cara que pensou essa ideia. E hoje tem aviões, e hoje a NASA, né, o Elon Musk mandou aí já astronautas para o espaço. Recentemente ele mandou resgatar alguns astronautas que estavam perdidos em órbita, né? Isso aí Deus não tem poder nenhum de fazer parar. Hoje, né? Não mata, não faz nada, né? Aí Deus espalhou os povos que estavam construindo a Torre de Babel, mas não destruiu os povos que construíram as pirâmides do Egito. Sim, ele espalhou os povos que estavam construindo a Torre de Babel, mas não espalhou os povos que construíram as muitas pirâmides do Egito. E aí? Como é que se explica isso? Deus ele é muito esquizofrênico nesse sentido. Ele é muito problemático. Ele é muito provincial. Ele se preocupa com uma coisa extremamente aqui, enquanto que o resto do mundo está pouco se cagando para ele, né? Está fazendo o pior e ele não se preocupa. Ele se preocupa com esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui é tudo para ele. Você acha certo isso aí? Você já parou para pensar sobre isso? Ou não? Você não reflete profundamente sobre essas coisas. Você lê a Bíblia só um ponto de vista maravilhoso, tudo é mil maravilhas para você. Não seja retardado, não seja idiota, exerça seu senso crítico,
exerça seus questionamentos, sua investigação. Procure ver o que é certo e o que é errado. Não seja infantil e imbecil. E aí falamos nessa mesma linha em que Deus separou, confundiu os povos que construíam a Torre de Babel, mas não fez nada, não tem nenhum indício, não tem nenhum registro que ele tenha feito alguma coisa com os povos que construíram as pirâmides do Egito. Ao mesmo tempo que ele destruiu as civilizações de Sodoma e Gomorra, ele deu uma chance, sem nenhuma chance para os povos de Sodoma e Gomorra, ele destruiu sem nenhuma chance, sem mandar nenhum profeta, nenhum anjo, ninguém avisar, nada. Aí você vem, mas Ló estava lá. Ló era o quê? Ló não pregava porra nenhuma. Ló era um vagabundo que estava lá querendo se dar bem. E a intenção dele não foi fazer justiça lá, pregar. Não, ele foi lá para se dar bem. Então não vem com essa desculpa. Então Deus não deu chance nenhuma, não enviou anjo, não enviou mensageiro, profeta, nenhum para alertar Sodoma e Gomorra. Enviou os anjos lá para destruir os povos de Sodoma e Gomorra. Mas para os povos ninivitas, né, os ninivitas, não eram povos, mas acredito que era um povo só, ele enviou o profeta Jonas, que passou por toda aquela turbulência até chegar lá e tal. Então Deus, o Deus da Bíblia, ele é totalmente contrário àquilo que se prega sobre ele de bondade, de perfeição, de maravilha. Não é justo coisa nenhuma, é um saco de merda em termos de justiça e é um cagalhão em termos de julgar também, porque tudo se resume à justiça. Tanto a questão dele aplicar a penalidade para pessoas inocentes juntamente com culpadas, como nós vimos em 1 Samuel 15:3, como de matar toda uma civilização sem dar a menor chance, sem dar o menor aviso, como foi o caso de Sodoma e Gomorra e muitos outros povos. Como, por exemplo, o próprio povo amalequita, que ele mandou destruir por meio do profeta, do rei Saul, sem antes mandar ninguém avisar lá. E hoje, muitos povos são sádicos, são cruéis e bárbaros, e esse Deus está cagando e andando para esses povos. Não faz merda nenhuma para defender as crianças, os inocentes, as pessoas em estado de vulnerabilidade. Não. Então, esses questionamentos são levantados hoje aqui para despertar em você uma mente racional, para você parar para pensar. Porque se você for por esse caminho, por esse viés, você vai cometer injustiça. Você vai praticar absurdos. Você viu aí o filho que matou a mãe com várias facadas, dizendo-se ter ouvido a voz de Deus ter mandado ele matar? Você viu aí? Esses são os absurdos que a religião impregna na mente humana. Nós estamos aqui para tentar abrir esse fronte para que você procure analisar as coisas com equidade, com equilíbrio, com raciocínio, com racionalidade. Tá bom? Coloca nos comentários o que você achou desses questionamentos. Não estou aqui querendo vilipendiar a sua fé. Estou querendo destruir a sua fé, mas estou querendo provocar em você uma mentalidade racional. Pense, reflita e compartilhe as suas ideias. O que você achou? Tá certo? Por hoje estamos finalizando o vídeo de hoje, contando com o like, contando com os seus comentários. Se você esteve até aqui conosco, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tamo junto.